Certo, vamos à parte 4 do estudo da nossa competência 1, né? Na parte 3 a gente vinha gravando, passou o carro do ovo. O carro do ovo passa na rua de vocês, passa aqui toda vez que eu estou gravando, né? Então, mas vamos continuar, né? Veja, desvios de convenção de escrita. Nós vemos que tem na competência 1 analisado a sintaxe, e também os desvios de convenção de escrita, que são quais? A acentuação gráfica, nossa gente, esse é um calo, vamos dizer assim. Tem aluno que não põe um acento, e são muitas as palavras que são acentuadas, né? Ortografia, né? E às vezes o aluno erra a escrita de palavras que já é do cotidiano, né? Que às vezes ele repete em vários textos o mesmo erro. Não. Quando receber o seu texto, pegue o seu texto e vá olhar. Se você botou consciência com C, você vai ver que eu coloquei SC. Você reescreve essa palavra para você não errar mais, né? Uso de hífen, tá? Uso de letras maiúsculas e minúsculas. Esse também é um grande problema nosso, principalmente quando o aluno faz uso de eventos históricos, como a Revolução Industrial, põe com letra minúscula, né? Não é. Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, são eventos históricos, são com letra maiúscula. O nome dos ministérios, tá? Separação silábica, erramos muito na translineação. Se a sua linha não dá, não vá colocar dois S's na outra linha, porque SS são dígrafos separáveis. Na divisão silábica, eles nunca vão ficar juntos. Então, não vá sacrificar a sua separação silábica pelo fato de sua linha não caber mais. Quando você já estiver no final da linha, você vai ter esse cuidado para perceber isso e já resolver esse caso da separação silábica na translineação, tá? Então, isso são desvios de convenção. Nós temos os desvios gramaticais, que são os desvios de regência. Quando você diz chegou na escola e não chegou à escola, né? Quando você diz assistiu o filme e não assistiu ao filme, tá? Os desvios de regência, e aí nós temos dois tipos de regência, regência verbal e regência nominal. E aí onde nós vamos estudar? Verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, complemento nominal, né? Que vai nos ajudar aí nessa questão da regência. Concordância verbal e nominal, nós temos também muita dificuldade na concordância, e vamos ter também aulas aqui sobre regência e sobre concordância. Pontuação, vocês estão vendo que a pontuação, ela depende muito da sintaxe. Quais são as pontuações que vocês vão usar nesse texto? Vocês vão usar mais a vírgula e o ponto final. Vocês não vão usar exclamação, não vão usar reticências. Se usar a interrogação, vai ser uma vezinha só, né? Se usar aspas, vai ser uma vezinha só, tá? Então, a pontuação que vocês vão usar mais vai ser o ponto e a vírgula. A vírgula vocês já viram que depende da sintaxe. Termos sintáticos que precisam ser separados por vírgula. Termos sintáticos deslocados, né? E, então, o ponto, nós já vimos aqui como usar ponto. Cada período encerra uma comunicação. Então, o ponto final, a importância do uso do ponto final. Pontuação, a gente hoje já deu uma boa trabalhada na pontuação. Paralelismo, vamos deixar um momento para estudarmos só os paralelismos também. Emprego de pronomes, próclise, ênclise ou mesóclise. E a crase, que nós temos errado bastante, mas não há necessidade de errar a crase, minha gente. Estamos usando crase diante de verbos. Não. Diante de verbos, observe o que tem depois do A. Observe o que tem depois do A. Se tiver um verbo, não use crase. Se tiver uma palavra de valor indefinido, a toda pessoa, a uma pessoa, não use crase, certo?
Se tiver um ar no singular seguido de uma palavra plural, não use crase. Então, crase também vai ser, nós vamos dedicar também uma aula só para crase. Então, desvios de convenção de escrita, desvios gramaticais, desvios de escolha de registro. Aqui diz respeito a quê? Adequação à modalidade escrita formal. Isto é, a ausência do uso de registro informal e marcas da oralidade. Certo? Poucos textos trazem essas marcas da oralidade, mas muitos textos ainda trazem. Vejam que eu estou colocando lá por trás da redaçãozinha, no feedback. Essa expressão faz parte da oralidade. A expressão na linha tal está informal, tá? Desvios de escolha vocabular, ou seja, emprego de vocabulário tem que ser preciso. Lembra que eu troquei naquele texto da menina ferramentas excessivas por outra expressão, porque não se tratava de uma ferramenta, e sim de um direito, né? Utilizado com sentido correto e apropriado ao contexto em que aparece. Vocês estão vendo que é complexa e ampla, né? Além de você observar toda a sintaxe, você vai ver os aspectos gramaticais, os aspectos ortográficos, né? Os aspectos de escrita, a escolha vocabular, né? O registro formal. É muito ampla essa primeira competência. Observe, os desvios de mesmo tipo devem ser contabilizados apenas uma vez. Portanto, se o participante escreve 2 vezes a mesma palavra, nas 2 vezes ele erra a grafia, o corretor deve considerar apenas como um desvio, né? Adolescente, ele escreveu 2 vezes, escreveu com C e não com SC, mas só vamos contar uma vez, né? Agora, o uso da concordância, ele errou as 2 vezes a mesma regra, aí só conta uma vez, mas se for, né, regras diferentes, aí já não é a mesma coisa, já tem que contar mais de uma vez. Veja, tá pequenininho, né, foi copiado de outro texto aqui, né, de uma formação que eu recebi do governo do estado, muito boa por sinal, né, da Paraíba, uma formação para o desafio de redação nota 1000, e eu trouxe para cá para trazer para vocês. Tá pequenininho assim, mas eu acho que dá para vocês verem. Olha, é extremamente importante que o corretor perceba o nível de exigência para que o participante obtenha 160 ou 200 pontos na avaliação da competência 1, tá? Então, na formação, a gente recebeu essa orientação. É extremamente importante que eu, como corretora, perceba o nível de exigência para que o participante obtenha 160 ou 200 pontos. Eu tenho que perceber tudo isso que eu já trabalhei para trás com vocês. Note que tirar 160 ou 200 pontos nessa competência é muito complexo, né? Em ambos os casos, 160 ou 200 pontos, é estabelecido um limite de desvios existentes no texto. Veja, 160 pontos, estrutura sintática boa, e no máximo, 3 desvios. 160, 3 desvios e estrutura sintática boa, certo? As orações, os períodos com os parágrafos com no mínimo 3 períodos. Entre esses períodos, as conjunções adequadas, as relações de sentido adequadas, certo? Né? E além de tudo isso estar certinho, ainda tem mais. Você só pode ter 3, se você tiver 3 desvios, você só tira 160 pontos. Já perde 40 pontos. 200 pontos, estrutura sintática excelente. E no máximo 2 desvios. Só 2 desvios. E a estrutura sintática tem que estar excelente, tá? Portanto, se um texto apresenta 4 desvios, mesmo com sua estrutura sintática excelente,
será avaliado apenas com 120 pontos. Tá vendo, minha gente? O Enem mudou um pouco, né? Os critérios, né? Mudaram um pouco. E agora 4, né, desvios, nós já vamos para o nível 3, 120 pontos. Porque é lógico, se o aluno errou 4 vezes, normalmente ele erra uma crase, uma acentuação, uma pontuação, um emprego de maiúscula. Então quer dizer que o aluno tem muita dificuldade na língua, são 4 assuntos, não é? Pois não atende às exigências dos níveis mais altos. Quais são os níveis mais altos? 160 pontos e 200 pontos. Se o aluno tiver mesmo a sintaxe perfeita, mas se ele tiver 4 desvios, então ele vai para o nível 3, que é 120 pontos. Se um texto apresenta de 4 a 6 desvios, o consideraremos como alguns desvios, não devendo ultrapassar os 120 pontos na competência 1. Se um texto apresenta um número de desvios igual ou superior a 7, o consideraremos com muitos desvios, não devendo ultrapassar os 80 pontos na competência 1. Tá vendo, gente? 7 erros. Você já perde 120 pontos. Você só fica no nível 2. Para análise da estrutura sintática, há 5 conceitos utilizados, né? Vejamos, vamos especificar esses conceitos. Quando está analisando a sintaxe do texto, o que é que está observando no seu texto? Existe uma estrutura sintática inexistente? Naquela estrutura que o corretor não consegue entender o que está escrito. O texto tem tanta coisa jogada, né, que o corretor não consegue entender o que está escrito. Você diz, mas Fátima, isso não existe. Existe, minha gente. Existe. Sabia? Que a gente recebe muito, né, textos em que não é possível compreender o seu enunciado, né? Sim. Há apenas uma tempestade de palavras soltas, das quais não se é possível extrair nenhuma conexão. As frases são, na maior parte do texto, inteligíveis. Inteligíveis. Porque se não tiver aquele esquema, lembra daquele esquema que foi o segundo slide, né? Não tiver aquele esquema, predicado, né? Período, que pode ser simples ou composto, certo? No período composto, as orações estão ligadas de forma coordenada ou de forma subordinada. Tem aluno que não tem esse domínio, tá? Estrutura sintática deficitária. Aqui é notada a existência de orações ao longo do texto, né? No entanto, são predominantemente justapostas ou truncadas, prejudicando a fluidez da leitura. É quando o aluno faz uso das orações. Ele agora não usa mais só palavras soltas. Ele já consegue fazer uma oração. No entanto, essas orações estão jogadas no texto. Não tem aquela relação. Essa se relaciona com essa outra, por uma ideia de adição. Essa com essa outra, com uma ideia de conclusão. Não há. Elas são simplesmente jogadas lá, sem essa ligação que é feita pelos conectivos. Lembram-se? Entre os principais, as conjunções, minha gente. Entre os principais, as conjunções. Não deixem de ler as conjunções, tá? Também existe a estrutura sintática regular. O corretor visualiza a existência de períodos ao longo do texto. Há deficiência na construção desses períodos e, por vezes, um só período ocupa todo o parágrafo. Lembra que eu disse que o texto daquela nossa aluna estava regular? Porque o texto era um parágrafo só. Aliás, o parágrafo era um período apenas, não é? Tinha também aquela incorreção do AD+, que estava no lugar de no entanto. Não tinha uma sequência lógica ali, não é? Nota-se a pouca competência do estudante na elaboração de orações subordinadas reduzidas. Desculpa, minha gente. As orações reduzidas.
E eu chamei ali a atenção de vocês para a oração reduzida do gerúndio. Nós usamos muito, né? Uma oração é reduzida quando você, ao invés de usar as conjunções, você reduz a oração usando um verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Quando nós estamos na escola estudando a gramática, aí às vezes nós vamos analisar um período em uma oração, aí a gente diz oração subordinada, adverbial, condicional, reduzida do infinitivo. Vocês têm uma raiva disso, né? Realmente é um nome longo, mas não é só o nome, né? Aquele nome é para você conhecer esse tipo de oração e fazer a sua aplicabilidade aos textos, principalmente para evitar os queísmos, ou seja, o excesso da palavra que, porque a palavra que, ela é muito intrometida. A palavra que, ela tem várias funções, ela se enquadra em diversos tipos de conjunção, né? Além de que também é um pronome relativo, certo? Então, ela aparece muito nos textos. E para evitar essas repetições dos queísmos, nós fazemos muitas vezes o uso desse recurso de reduzir as orações, né? Então, tudo isso é observado aqui, certo? Quando o aluno tem dificuldade de reduzir essas orações, quando o aluno tem dificuldade de construir um parágrafo em separação de períodos, fazer a relação entre esses períodos, entre as orações dentro desses próprios períodos, né? Estrutura sintática boa. Nesse nível, o corretor já observa a boa construção dos parágrafos, com períodos melhor organizados. Entretanto, ainda há pelo menos duas falhas na organização das orações, como orações subordinadas separadas das orações principais por ponto final, por exemplo. Olhe, então nós temos a oração principal no período composto por subordinação. Nós temos a oração principal, que é a que não traz conjunção, e a oração subordinada, que é a que traz conjunção. Certo? Todos saíram às ruas, oração principal, não tem conjunção. Vírgula. Uma vez que o barulho era muito grande. É barulho na rua e as pessoas foram olhar o que era, né? Todos saíram às ruas. Saíram é um verbo, é uma oração principal. Por que causa? Uma vez que o barulho estava muito grande. Então, a segunda oração, ela tem a locução conjuntiva, uma vez que é uma locução conjuntiva causal. Então, neste caso, certo? Há uma relação sintática, né? Entre uma oração principal e uma oração subordinada. Não devendo haver ponto entre elas duas. Vai haver o quê? Uma vírgula, né? Não ponto. Às vezes o aluno põe um ponto. Aí eu digo assim, houve uma quebra de sintaxe. Houve uma quebra lógica na sequência do seu período, né? Porque se é um ponto, aquilo já se encerrou. E como é que você separa a oração principal da oração subordinada com um ponto? Não pode. Então, eu aconselho que vocês também estudem, né, as orações coordenadas e as orações subordinadas, certo? Então, com períodos melhores organizados, você vai para o nível 160 aqui, ó. Entretanto, ainda há pelo menos duas falhas na organização das orações, como orações subordinadas separadas das orações principais por ponto final, por exemplo, né? A estrutura tá boa, mas você ainda cometeu dois equívocozinhos. Então, você fica boa, você fica 160 pontos. Meu tempo, não. Estrutura sintática excelente. Nesse nível, há considerável domínio do participante sobre a construção dos períodos. Ele já usa orações intercaladas, subordinações e inversões, certo? Vou fazer uma aula só com isso. Orações intercaladas, subordinações e inversões.
A inversão é quando a oração principal vem depois da oração subordinada, tá? E aí, muitas vezes, que o aluno põe o ponto final, que ele se engana, certo? Quando há, não passa de uma apenas, certo? Quando há uma falha nisso, não passa de uma apenas, aí vai ser excelente, né? As orações intercaladas, nossos alunos usam bastante. Às vezes usam orações e às vezes usam termos, né? O que nós temos que lembrar é que dentro dos termos intercalados e das orações intercaladas, nós temos que pôr uma vírgula, ok?